crianças, tudo bem? Estamos aqui de volta, Francisquinha e eu, estamos aqui para trabalhar com língua portuguesa e eu sou a professora Francisca Neri. Nós trabalhamos a aula passada, a nossa 28ª aula, falando sobre os tipos de letras. Entenderam? Praticaram? Treinaram a escrita? Observaram se estão escrevendo com letra maiúscula, minúscula? Lembrou dos detalhes do início de frase, nomes próprios que tem que escrever com letra maiúscula? Se sim, ótimo, parabéns. Se ainda não, treina mais um pouquinho. Na aula de hoje, a nossa 29ª aula. O que nós vamos trabalhar hoje? Nós vamos trabalhar com R. É a letrinha R, só que de uma forma diferente do que a gente tem trabalhado as outras letras. Por quê? Nós vamos tentar aprender e compreender e depois praticar como que eu vou usar o R. Já pararam para pensar nisso? Não? Então, Francisquinha, e se eu errar, Francisquinha, você me avisa, tá bom? Então, crianças, olha só, como que nós vamos estar desenvolvendo toda a aula? Nós vamos conhecer as regrinhas primeiro, é claro, porque tem regras. Tudo precisa de regra, né? Comportamento, atitude, escrita, leitura, a gente tem que seguir regras. Qual é a primeira regra da escrita? Primeiro, aprender a escrever, certo? Isso é lógico. Depois vem o quê? A regra da fonética. Quando é que eu uso o R? Quando que eu não uso? Aonde que ele está sozinho? Aonde que ele vai estar com o irmão gêmeo, certo? E aí a gente vai acompanhar direitinho. Eu trouxe uma imagem que vai estar na tela com vocês agora, junto, observa, bem preparados. Nós vamos observar bem essa imagem que está aí para vocês. Eu coloquei todo atento com olhinhos e tudo, tá vendo? Para ficar de olho em vocês também. R, por quê? É o R de roupa, rato, ralo, relevo, Rita. Olha a palavra reta em destaque. Observe que todas essas palavras, o R está no início. E eu uso com força total, ó. Rato, ralo, relevo, Rita, certo? Então, essa é uma das regrinhas. Quando ela está no início, eu não posso chamar o irmão gêmeo. Toda vez que eu falo a palavra com R no início, ele está sozinho e ele tem esse som forte. E como eu já falei em outras aulas, eu tenho que me apegar a um gancho. Celso Antunes coloca assim, que para eu compreender, para eu entender melhor o assunto, eu coloco o quê? Um gancho. O que é um gancho, professor? Eu vou lembrar de algo. E aí eu lembro sempre do R de rato, que é mais fácil, o ratinho. Aí eu falo rato, então eu já sei que é um R forte. Agora, conforme eu vou olhando, eu vou falando, ele pode ser prolongado, ele pode ser forte e prolongado, pode ser fraco, que nós vamos ver os próximos exemplos, certo? Nas palavras de língua portuguesa, tem várias palavras com R e R, como eu falei, ele chama o irmão gêmeo para ficar com ele. Eu até brinquei com a Francisquinha, o quê? Que assim, é como se fosse, as vogais, fossem aquelas crianças complicadas, difíceis, que um R só não dá conta de cuidar. Aí quando o R está lá no meio de duas vogais e que ele tem um som forte, ele chama ajuda, ele pede ajuda e fala, olha, tem uma vogal de cá, uma de cá, eu não dou conta sozinho para ficar forte. Se eu estiver sozinho, eu vou ficar fraco. Vamos ao exemplo, olha só. Aborrecer, carro, terra, barriga, arremessar. Todos eles juntos, ele tem um som do R do rato lá do início. Mas por que ele pediu ajuda? Porque tinha uma vogal de um lado e uma vogal do outro. Um puxa de cá e a outra puxa de lá. E aí ele precisou de ajuda do irmão gêmeo para ter a mesma força do R no início, certo? E aí, ó, erra. Então, assim, falei forte. Aborrecer, carro, rato. Viu que tem o mesmo som? Terra, rato. E ainda tem outro. E quando ele está, gente, sozinho, no meio de duas vogais, ele não tem força. Que são duas crianças levadas, dando problema ali, que ele não consegue sozinho. Observa, o R lá, a palavra cara, o R amarelinho aí destacado, ó, cara, nora, duro, sara, pare. A palavra carro, por exemplo, se ele estiver sozinho, ele deixa de ser carro, ele passa a ser caro, fica fraquinho. As duas vogais sugou, tirou toda a força dele. Então, olha só, nós vamos conferir também, agora, olha só, o que eu falei, ó, carro. Viu aí na tela comigo? Carro. Ficou fraco. Carro. Caro. Ele estava sozinho, sem força, ó. Carreta, aquele carro grande, caminhão grande, e
careta. Viu que é bem menos fraco? Não tem força, perceberam? E como eu disse no início da aula, você só vai ficar, ó, 10 se você praticar. Treine a escrita, treine a leitura, leia bastante livros, observe, faça observação de tudo para que a gente possa compreender. Eu trouxe um texto bem interessante para a gente ler junto e depois nós vamos destacar algumas palavras. Combinado? Então vamos lá? Ó, a roda dos R's. Legal, né? E às vezes quando a gente vai pronunciar, a língua dá aquela enrolada e vai... Aí você precisa treinar. Vamos lá? A roda dos R's. A ratinha com a coroa de rainha e o rato com coroa de rei. Não ficava sem roer. A ratinha roeu o R do prato e nasceu o pato. O rato, por sua vez, roeu o R do grato e nasceu o gato. A rainha roeu, por engano, o P da prosa e nasceu a rosa. De tantos R's ficaram barrigudinhos e dentro da roda, com o gato, o pato e a rosa, dançaram bem juntinhos. É um texto que o endereço está disponível para vocês, acessamos na internet, de um blog, e aí você pode procurar depois. Agora nós vamos, crianças, às perguntas. Eu falei para prestar atenção, não falei? Quem prestou atenção vai saber responder, quem não, né, Francisquinha? E aí? Então, primeiro, qual era o nome desse texto do poema? Lá no início falava, o título é o quê? O nome do texto, lá no início. Estava escrito o quê? Isso, a roda dos R's. Por que a roda? Que ficava rodando, circulando e parando em várias palavras. Vamos a outra perguntinha. Quem são os personagens desse texto? Falava de quem? Pensaram? Falava de muitas coisas, mas os personagens do texto. Isso mesmo, era o... Quem? Não prestou atenção? Olha como que começa. A ratinha com coroa de rainha e o rato com coroa de rei. Então, quem são, crianças? Ah, o ratinho, a ratinha e reis e rainhas, né? Então, o que fazia com que esses personagens buscavam, exploravam? Então, assim, o que fazia o tempo todo? Isso, saía roendo os R's. E aí, ficaram bem gordinhos. E o que a rainha roeu por engano? Vocês lembram, estava no texto? Falava que ela roeu por engano o quê? Quem lembra? Olha só, a ratinha roeu, por engano, o P da prosa. O que é prosa? Bater um papo ou um texto em prosa, sem rimas, certo? E a outra perguntinha, como eles ficaram depois de roer tantos R's? Magrinhos, gordinhos, barrigudinhos, esbelto, barriga de tanquinho? Ficaram bem barrigudinhos, certo? Então agora presta atenção, nós vamos destacar no texto as palavras com R, certo? Quais são as palavras que estão com R no início? Com forte sozinho. Logo no título tem roda, logo depois tem o quê? A ratinha, rainha, rato, rei, roer. Que mais? Rosa, roda. Que outras palavras a gente poderia procurar além dessas aí? As palavras com R fraco, que está lá em coroa e que está lá também ficaram, dançaram. E com RR. Quantas palavras nós encontramos aí? Será que tem também? Vamos ver? Tem R's e barrigudinhos. Prestar atenção na pronúncia, como que eu falo, o que eu uso. Então, assim, e como atividade de casa, o que vocês vão fazer? Vão treinar. Aqui nessa caixa eu vou mostrar rapidinho só algumas coisas. Por exemplo, carro. Tem 2 R's ou um R só? Relógio. Tem 2 R's ou um R só? Está logo no início. A palavra girafa. Tem 2 R's ou um R só? Prestar atenção? A palavra peruca. Tem um R, 2 R? Está no início. Ótimo. Então, vocês vão treinar, vão analisar cada escrita, assim como você pode fazer o quê? Fazer lista de palavras e vai colocando, ó, por exemplo, ó, cachorro, corrida, serrote, morango, ferradura. Então, olha só, aqui eu trouxe palavras com 2 R's, com R no início e com R no final. Para quê? Para que vocês possam treinar.
eu não vou mostrar todas as palavras. Por quê? Se eu mostrar todas as palavras, eu estou facilitando demais a vida de vocês, né? Então, assim, espero que vocês tenham prestado atenção, que vocês tenham entendido direitinho. E eu coloco como uma leitura bem gostosa de deleite para a gente fechar a nossa aula de bem bonitinha, que é um poeminha que fala assim, ó, o R da receita. O rato fez macarrão com um cordão do seu sapato, que legal. Veio o sapo e pulou a corda com o macarrão do rato. A minhoca fez nhoque do seu sapo. Depois veio o avestruz, papou tudo, credo em cruz. É um texto de Elza Beatriz, né? Parem no P do R, da editora educacional. Então, crianças, infelizmente a nossa aula chegou ao fim. Nós nos divertimos bastante preparando a aula para vocês com todo carinho. E, resumindo, a aula de hoje nós falamos sobre o uso do R. R no início, que ele é forte, o R no meio, que ele é mais fraco, e os dois R's, que eles ficam fortalecidos porque estão juntos e no meio de vogais. Fique bem, faça todas as atividades, acesse o canal do YouTube se quiser assistir de novo. Se não tem acesso à internet, procure a tua escola. Logo, logo estaremos de volta.